e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do rio. Uma boa tarde, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com.br. Mais uma vez estamos ao vivo com o programa Alegria de Viver. Programa esse que tem o intuito justamente de levar o conhecimento em torno da questão do suicídio, depressão e outras situações que envolvem este cenário, já que a sociedade hoje vive uma verdadeira epidemia, de suicídio. E nós, na atualidade, estamos estudando o livro de Richard Simonetti, titulado Suicídio. É um livro de tema muito profundo, mas Richard Simonetti, ele trabalha de forma bem simples, sobre essa temática. Nós estamos estudando o capítulo Efeitos, que é justamente o efeito da questão do suicídio. Já estudamos o capítulo Consequências Imediatas, Dificuldades do Desligamento, o Confinamento, Sucessão de Experiências, e hoje nós vamos estudar o capítulo Consequências Futuras em relação àqueles que cometeram o suicídio. E também para aqueles que estão vivendo um momento difícil, para que possam entender que esta não é a melhor solução. Se vêm as provações para todos nós, é porque nós merecemos, é porque nós pedimos, é em consequência do nosso livre-arbítrio, e não vem nada para nós que seja maior do que possamos carregar. Tudo é dentro do limite das nossas forças. A espiritualidade maior e Deus não coloca peso maior do que possamos carregar. E diante disso, é claro que em todas as situações vai ter um momento que vai passar. Em algumas situações precisamos de ajuda,
precisamos de profissionais, como psicólogos, psiquiatras e outros profissionais, como também devemos cuidar do lado espiritual, e porque é um lado que nós temos e que devemos cuidar, já que somos espíritos eternos e não vamos, com a morte do corpo físico, também morrer. Retornamos à pátria espiritual com os nossos dramas de consciências ou também com as nossas alegrias e com a nossa paz no coração. Então vamos às questões de hoje que o nosso querido Richard Simonetti coloca. Ele pergunta: percebe-se pelo exposto que os tormentos do suicida no mundo espiritual não o redimem de seu desatino? Situam-se por mero efeito imediato, diz ele. Haverá todo um processo de conserto. Primeiro, o reparo dos desajustes perispirituais, os ferimentos produzidos no corpo celeste. Depois enfrentará o desafio de limpar essa rasura na sua biografia como espírito imortal, algo que demandará muito tempo e ingente esforço. Então nós percebemos aqui nessa questão que no ato suicida existe um desajuste, né, alterações no perispírito, que é a vestimenta do corpo, do espírito, justamente o corpo, a ligação entre o espírito e o corpo que leva as sensações de um para o outro. Então, produz-se ferimentos nesse corpo perispiritual, que deverá ser justamente, vamos dizer assim, consertado, ajustado, né? E fora a questão justamente do ato cometido por aquele em relação ao suicídio, e toda essa reestruturação vai levar um determinado tempo, dependendo de cada espírito. Como ocorrerá esse conserto? Já é uma consequência da pergunta anterior. A carne atua como válvula de escoamento de impurezas espirituais, provocadas por nossos desatinos. Quando desrespeitamos as leis divinas, particularmente o não matarás, do decálogo mosaico, a vida é uma dádiva divina que não nos compete eliminar, nem a do próximo, nem a nossa. Assim, tão logo haja condições, deverá o suicida reencarnar para os reajustes necessários. Em difícil experiência expiatória, as lesões perispirituais repercutirão no corpo físico, produzindo males variados, inevitáveis sofrimentos. Então, todas as nossas práticas, sejam boas ou não, têm um reflexo no nosso perispírito, que é o modelo organizador, né, biológico. Então, o ato do suicídio provoca altas lesões. Então, no momento em que o espírito estiver nas condições de reencarnar, ele volta com essas mazelas no perispírito que repercutirão justamente no corpo físico. E a reencarnação é justamente para trabalhar esse reajuste, expurgar, vamos dizer assim, do perispírito essas mazelas, né, provocadas pelo ato do suicídio. É por isso que nós encontramos justamente na sociedade pessoas com problemas mentais, com problemas difíceis em outras áreas do corpo físico, que podem, não vamos dizer que todas são consequências dos suicídios, mas podem ser
essas dificuldades físicas ou psicológicas causadas pelo processo do suicídio. A terceira questão: isso sugere que não permanecerá por muito tempo na espiritualidade. É uma pergunta interessante. Provavelmente, embora devamos considerar certa relatividade quanto ao tempo, envolvendo os dois planos, um ano no além pode representar um decênio na Terra. De qualquer forma, sempre que houver possibilidade, a tendência é promover a reencarnação, o mais breve possível, como uma espécie de depurativo perispiritual em regime de emergência. Então, essa ideia de fugir dos problemas aqui da reencarnação, as provações, as expiações, não tem nenhum sentido, né, diante dessas explicações de Richard Simonetti, porque as consequências desse ato vão ter que ser resolvidas no processo da reencarnação. Então, o suicida, ele vai ter, se ele existia, se ele achava que os problemas eram tão grandes que fez com que ele pudesse tirar a sua própria vida, não imaginamos o sofrimento desse espírito quando reencarna, né, com as sequelas que provocou no seu perispírito. Haverá problemas no novo corpo, inevitavelmente. O perispírito é a forma da forma física, como falamos, o modelo, né, biológico do corpo. Modelo organizador biológico. Se há desajustes nele, decorrentes do suicídio, tenderão a refletir-se na carne, dando origem a males variados correspondente ao tipo de agressão que o indivíduo cometeu contra si mesmo. Imagina a dona de casa preparando um bolo. Se a forma estiver amassada, haverá problemas. Se o perispírito tiver sido lesado, é claro que o corpo, como sendo o reflexo do perispírito, vai ter as consequências necessárias. Como fica o indivíduo que se suicidou por afogamento? Questão interessante. Terá males envolvendo o aparelho respiratório, tipo asma, bronquite crônica, efizema, com tendências à cronicidade. Os médicos enfrentarão dificuldades insuperáveis para erradicá-los, porquanto os recursos de que dispõem atingem apenas os efeitos, sem eliminar as causas profundas que residem no corpo perispiritual. Então vai exigir do espírito que reencarnou suicida um esforço hercúleo, porque essa renovação vai ter que ser de dentro para fora, né? Vai ter que ter um processo, uma assistência muito grande das pessoas que estão à sua volta, né? E trabalhar justamente o seu fator espiritual, o seu fator psicológico, para que ele se coloque diante das dificuldades que enfrenta naquele momento necessárias, a resignação, né? Para que possa superar e em reencarnações sucessivas se livrar dos problemas e a reajustar justamente o perispírito. Se ingeriu algum corrosivo, como a soda cáustica, os males serão no aparelho digestivo, envolvendo refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, diverticuloses, esofagites, varizes, úlceras
e tumores estes não raro cancerígenos, para vocês terem uma ideia das consequências do ato do suicida. Desde a mais tenra infância, ele pergunta justamente esses fatores, se desde a tenra, né, infância, e ele diz que normalmente sim, considerando que são impressões do corpo físico, são impressos no corpo físico a partir da concepção. Funcionam as leis da genética, envolvendo cor da pele, dos olhos, estrutura física, mas apenas como material básico para a construção de uma nova residência. O acabamento será do espírito e o bolo crescerá torto na forma irregular. Aqui encontra-se uma coisa muito interessante, né? Porque ele diz aqui o seguinte: normalmente sim, considerando que são impressos no corpo físico a partir da concepção. Olha que coisa interessante, porque de vez em quando o Congresso ou órgãos da sociedade procuram forçar justamente a legalização do aborto no nosso país, não imaginando as consequências espirituais e kármicas para o nosso Brasil. E essa questão aqui, quando ele diz que as impressões do corpo físico a partir da concepção, isso significa dizer que no momento da concepção, do encontro, né, do óvulo com o espermatozoide, né, na concepção já existe ali um espírito ligado naquele momento. Isso quer dizer que nesse momento, mesmo no ato da concepção, se houver o aborto, está sendo provocado uma morte ali de um ente, né? Porque ali na concepção já existe um espírito ligado àquele corpo físico. É muito interessante essa questão, nós poderemos debater isso em outra oportunidade. Vamos ver a última questão. Poderíamos considerar então que não há acaso na combinação genética que produz as deficiências físicas? Exatamente. A cada um segundo as suas obras. Ensinava Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 27. O que fizemos no passado fatalmente repercutirá no presente, proporcionando-nos facilidades ou dificuldades nas experiências humanas, premiando nossos esforços no bem e corrigindo nossos impulsos no mal. Então esse capítulo nos deixou uma clareza em relação à questão das dificuldades que enfrentará o indivíduo que cometeu o suicídio, ou aqueles que veem essas ideações suicidas. Então, diante desses conhecimentos, ele vai pensar duas vezes. Aquela questão de colocar como uma obsessão, ou que um espírito obsessor ou inimigo impulsionou ele para cometer o ato, é totalmente enganoso. Porque o espírito pode até induzir o indivíduo para o ato suicida. Mas acontece que nós temos o livre-arbítrio. E no momento do ato ele se afasta. E a decisão vai ser nossa e não do espírito, né? Porque a decisão de dar cabo à nossa própria vida, naquele momento vai ser nosso. Não vai ser do espírito. O espírito vai ter as suas consequências pelas influências que causou, é claro, né? Mas o ato em si, a culpabilidade é toda nossa, né? Então as consequências desse ato vai ferir o nosso perispírito, que é o modelo organizador biológico, né? E quando encontrar os recursos necessários no outro lado, vamos reencarnar.
com as sequelas que nós provocamos com o ato do suicídio, porque é só na reencarnação onde é o corpo que vai ser justamente essa esponja para reorganizar o perispírito, vai sofrer as consequências e nós iremos sofrer essas consequências. Então essas foram as lições de hoje, né? Esse programa nós gostamos muito dele porque nos dá a oportunidade de discutir essa questão. É um assunto complexo, né? As pessoas geralmente não têm, vamos dizer assim, o estímulo para discutir as questões relacionadas ao suicídio, né? E a doutrina espírita, ela tem justamente essa capacidade, essa maleabilidade da gente discutir tranquilamente essas ações, as consequências, né? O ato, o que vem depois, né? O que poderíamos evitar para diminuir esses casos de suicídios na nossa sociedade, principalmente a juventude, né? Jovens que são acometidos desse ato, né? Nós convidamos profissionais na área da psicologia, psicólogos experientes, eles aceitaram. Nós vamos trazê-los para o programa, né? Para que vocês, para a gente tratar também do assunto justamente da questão profissional, né? A questão da depressão e a questão de outras consequências para que a gente possa ir se embasando e ter na condição justamente de quando ocorrer um caso como esse, ou a gente perceber uma situação de dificuldade naqueles que nos rodeiam, a gente poder ter os subsídios de como contornar aquela situação, né? Então nós agradecemos aos que estiveram conosco nesse momento, a Raquel Diniz, o Arnaldo Claudino, a Ellen Ferreira e o Demara, que está conosco também, a Ana Maria e outros que irão acessar o vídeo ao longo do dia. Nós iremos colocar ele no nosso canal da TV Chico Xavier no YouTube também, para que as pessoas tenham também um maior acesso, né, ao programa, né? E vamos juntos, né, nesse aprendizado, fazer com que essas pessoas que se encontram no momento de dificuldade encontrem justamente a alegria de viver novamente, que é justamente no nosso objetivo aqui na Terra. É claro que nós vamos viver uma alegria relativa, mas nós podemos viver momentos de paz, de harmonia, entendendo melhor o que nós somos, o que nós representamos diante da natureza, da sociedade, diante de Deus, diante de nós mesmos. Porque só com esse entendimento é que nós vamos encontrar o nosso caminho aqui, nesse momento reencarnatório e na nossa caminhada rumo à evolução. Que Jesus possa abençoar a todos nós e retornaremos amanhã às 17h30 com o programa Alegria de Viver. Queremos dizer a vocês que estamos criando outro programa chamado, nós vamos trabalhar e estudar o Livro dos Espíritos, né? E um outro programa também que nós iremos trabalhar a questão do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gradativamente nós vamos colocando a programação, né, para também a gente não ter, vamos dizer, uma programação muito bem pensada e que possam levar justamente à atratividade dos conhecimentos que a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier.com.br quer levar para todos que têm acesso. Divulguem os nossos trabalhos, divulguem o nosso canal no YouTube TV Chico Xavier, divulguem a nossa página no Facebook TV Chico Xavier, sigam o nosso perfil lá no Instagram TV Chico Xavier, e aqueles que querem acompanhar a nossa programação, que fica 24 horas no ar, poderá baixar o aplicativo Radiosnet. Para vocês terem uma ideia, já estamos alcançando, até minutos atrás, 3.000
e 400 acessos, né, através do aplicativo Radiosnet. É com muita alegria que e também assumimos cada vez mais a responsabilidade diante da receptividade dos trabalhos que nós estamos realizando. Muita paz. Fiquem um pouco com este grupo, esse casal de irmãos, né? São irmãos, Tim e Vanessa, lá de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, com a música Pedro. Muita paz a todos. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te arruijo João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Bem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás servas perna. Vem que eu te farei